Olá, meus amigos, de volta aqui para comentarmos mais um capítulo do nosso livro O Homem Bíblico. Dessa vez vamos comentar o terceiro capítulo, que tem como título As Bases para a Masculinidade Bíblica. Nesse capítulo, o autor vai tratar de textos específicos que estabelecem os princípios de Deus para o casamento, que apontam de forma bem clara e objetiva quais os papéis do marido e da esposa. E é importante, antes de mais nada, deixar bem claro que tudo aquilo que nós vamos falar aqui e aquilo que eu tenho sempre compartilhado com vocês aqui nessa página parte de uma perspectiva que trata a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, como uma palavra inerrante, infalível, como sendo a própria palavra de Deus, a própria revelação do Deus Criador. Portanto, ela é a verdade absoluta que deve reger as nossas vidas em todas as áreas. Nós não relativizamos a palavra de Deus e entendo que se você é um cristão e tem dificuldade de aceitar certas verdades que estão na Bíblia, você deveria ter um relacionamento com a palavra sabendo que ela reflete a verdade absoluta de Deus revelada aos homens. E portanto nós devemos nos submeter a ela, em vez de tentarmos adaptá-la a uma mentalidade secular. Então muitas pessoas têm dificuldades, por exemplo, com o texto que nós vamos abordar aqui, porque elas não consideram a palavra de Deus como inerrante, infalível e a qual nós devemos obedecer. Portanto, entrando no capítulo aqui especificamente, ele vai fazer uma exposição de Efésios capítulo 5, dos versos 22 ao 30, e em cima desse texto ele vai então salientar alguns papéis específicos, tanto do homem quanto da mulher, e é isso que a gente vai resumir aqui nesse vídeo. Bom, primeiro eu vou ler o texto, é importante, para depois comentarmos os papéis de cada cônjuge segundo a palavra de Deus. Efésios 5, do 22 ao 30. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros uns dos outros. Meus queridos, antes de entrar nas especificidades dos papéis de marido e mulher, conforme Efésios 5, 22 a 30, cabe dar um panorama desse texto para que depois nós examinemos as suas particularidades. Há uma verdade aqui muito importante, muito interessante, que nós não podemos deixar de ter em mente essas verdades que são colocadas aí nesse texto antes da gente partir para pensar em papéis, em responsabilidades e funções de homens e mulheres no casamento. E esse panorama, esse fundo aqui sobre o qual esse texto é construído, tem como referência,
como um espelho o relacionamento de Cristo com a igreja. Isso é importantíssimo para a gente entender as funções de homem e mulher no casamento. O apóstolo Paulo, ao escrever isso, inspirado pelo próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele tomou como metáfora, como espelho, como parâmetro, o relacionamento de Cristo e a igreja. E identificou o papel do homem ao papel de Cristo relativamente à igreja, bem como identificou o papel da mulher em relação ao seu marido, ao papel da igreja relativamente a Cristo. Então, sempre que Deus está dando funções ao homem aqui, ele está colocando como parâmetro como Jesus desempenhou aquela mesma função, aquele mesmo papel em relação à igreja. E sempre que é apontado uma função para a mulher, o papel da mulher, também é dado um modelo para a mulher, sendo a igreja, a forma como a igreja se comportou e agiu em relação a Cristo, essa é a forma que a mulher deve ter como parâmetro. Então isso é muito sério. Por quê? Porque quando uma família, quando um homem e uma mulher que se unem em casamento e constroem uma família fundamentada nos princípios de Deus, observando isso que ele estabeleceu, nós transmitimos uma mensagem ao mundo de como funciona o relacionamento de Cristo com a igreja. E se nós nos negarmos a seguir os princípios estabelecidos por Deus, nós estamos nos negando a comunicar ao mundo como funciona o amor de Cristo pela igreja. Então isso é muito importante. Dito isto, então agora nós vamos ao texto, aos pormenores, digamos assim, do texto, mas sempre tendo essa relação em mente. Bom, a primeira função que é atribuída ao homem é a função de liderar ou de presidir o lar como cabeça. O homem deve presidir o seu lar como cabeça através da palavra e do exemplo. Assim como Cristo, ele presidiu a igreja, ele conduziu a igreja, da mesma maneira nós devemos buscar conduzir a nossa esposa e a nossa casa para o Senhor. De que maneira então Cristo conduziu a igreja? Através da palavra de Deus e do seu próprio exemplo. Veja que o Senhor Jesus ele sempre usou as escrituras do Antigo Testamento como base para ensinar e para ampliar, no caso dele, a revelação de Deus aos homens. Então, Jesus veio para cumprir a palavra. E ele ensinou e ampliou através daquilo que cumpria ele como o Messias, né? Ele ampliou essa revelação e ensinou a igreja por meio da palavra. Mas não somente, ele o fez por meio do exemplo. Ele não deu somente a palavra, ele deu a si mesmo. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e se entregou pela igreja, deu a sua vida pela igreja. Então, dessa forma, nós devemos conduzir a nossa casa, pelo ensino da palavra de Deus, para nossa esposa e para os nossos filhos, e também pelo nosso próprio exemplo, nos esvaziando dos nossos interesses pessoais como homens, tendo atitudes de servo, priorizando a nossa esposa, priorizando os nossos filhos e demonstrando um amor sacrificial, entregando a nossa vida por eles diariamente. Em seguida, no verso 22, você vê qual é a postura da mulher, qual deve ser o papel da mulher. Ela segue a condução do marido de maneira respeitosa e submissa. Assim como a igreja está submissa a Cristo, da mesma forma a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido em tudo, conforme está afirmado no verso 22.
Aqui é interessante que, no que diz respeito à igreja relativamente a Cristo, ela pode seguir de forma ilimitada, incondicional, tudo aquilo que Cristo propõe a ela. Mas cabe ressaltar que a mulher, em relação ao marido, ela deve ser submissa em tudo, desde que esse tudo não inclua uma ordem direta do marido que a leve a pecar contra Deus. Então, por exemplo, se o marido a convida a participar de um ato pecaminoso, né, a apoiar alguma atitude pecaminosa dele, a mulher não deve se submeter à autoridade do seu marido, uma vez que essa autoridade ela não é ilimitada. Ela vai se submeter desde que isso não a leve a pecar contra Deus. Isso é importante que se diga. A próxima função do homem, o próximo papel que o Senhor estabelece é que ele deve amar a sua esposa com amor sacrificial. Isso está no verso 25, 28 e 33. Vós, marido, amem a sua própria esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor inclui priorizar a esposa, protegê-la e estimá-la. É um amor que nós precisamos realmente estar cheios do Senhor, estar buscando a graça do Senhor para a gente conseguir praticar isso. Porque o padrão aqui é tão elevado, é tão excelente, que se nós olharmos humanamente, nós vamos perceber que seria impossível a nós, a menos que o Senhor esteja nos dando graça para que a gente ame da forma como Cristo amou a igreja. Mas nós devemos tentar e nós devemos perseguir isso. E é interessante como é sério essa questão, como Deus atribui ao homem a função de amar sua esposa, que há 4 ocasiões na palavra onde a palavra se refere de forma específica que o homem deve amar a sua esposa. E não há a mesma ênfase em relação à mulher ao seu marido. Mas já no caso da mulher, há uma ênfase em que ela deve respeitar. Isso por quê? Porque Deus sabia que nós homens somos extremamente egoístas. E não é natural nós nos sacrificarmos pelas nossas esposas, ou melhor, pela nossa esposa, priorizá-la. Isso não é natural do homem. Por isso essa ênfase da palavra, na importância do marido demonstrar esse amor prático e sacrificial. Assim como não é natural da mulher o submeter-se, o honrar ao marido. Isso não é o natural depois da queda. Você vê que o modelo ali do que aconteceu na queda foi exatamente isso. Você tinha ali um homem que foi omisso, que não estava atento ao que a sua esposa estava realizando e, portanto, não exerceu o amor como Deus estabelece. E você teve uma mulher, no caso Eva, que não seguiu, né, aquilo que o seu esposo estava direcionando. Pelo contrário, ela quis influenciá-lo para algo que ela estava desejando fazer. E consequentemente você teve ali então a ruína, né, do homem ali e da mulher com a entrada do pecado. Então, da mesma forma, a mulher ela é tentada muito mais em querer tomar a frente, tomar o comando, liderar, tomar a iniciativa. A mulher ela é mais tentada nisso. Daí a ênfase da palavra em que ela respeite e se submeta ao seu marido como ao Senhor. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que ele já está ficando bastante longo, e a gente continua no próximo.